Hoje à noite eu queria falar um pouquinho para vocês. Não é costume da gente falar, mas eu vejo que é necessário a gente instruir as pessoas sobre demônios, né? Eu não vou ficar falando aqui de demônio, não. Mas a gente precisa saber que existem dois poderes, né? O poder de Deus é maior, é claro. Mas existe o diabo e existe Deus que está sobre todas as coisas. E eu queria falar nessa noite sobre aprendendo a guerrear. Amém? Vamos ler em 1 João, capítulo 1, versículo 3. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Eu não acho que... 1 João 1,3. Aquele que pratica o pecado é do diabo. 1 João 1. Está errado aqui mesmo, a minha. Mas eu queria ler esse aqui. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Deus é maior, Jesus é maior. Mas vamos aqui, a primeira coisa que a gente quer falar. Quem é o nosso inimigo? Vamos conhecer aqui quem é o nosso inimigo. A Bíblia fala que Satanás é o Deus deste mundo. Não significa, é o Deus com D minúsculo, né? Ou seja, ele procura dominar o sistema desse mundo. Mas só se as pessoas derem lugar. Vamos ver aqui. 2 Coríntios 4, 4, o que é que diz? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gente, isso é tão claro, porque se eu perguntar aqui, quando você não tinha recebido Jesus na sua vida, você entendia a Bíblia? Quem era que cegava seu entendimento? Tenha medo de dizer não. Quem era que cegava o seu entendimento? O diabo, porque ele não quer que a gente veja a glória de Deus. Então, o diabo é que tenta cegar o nosso entendimento. Que aqui ele diz aqui do descrente. A pessoa quando não tem Jesus, ela não consegue discernir as coisas espirituais. Então, ela vive uma vida, eu não sei como é que vive. Quem vivia antes é que sabe. Mas graças a Deus eu nasci no lar evangélico, então não sei como é essa vida antes de Jesus. Então, o que é que a gente pode perceber? O diabo, ele é quem traz tudo de ruim. Miséria. E às vezes a gente está culpando Deus. É ou não é? Ele traz miséria, ele traz tristeza, ele traz doença, ele traz depressão, ele traz o desejo de não viver. Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus. E ele quer fazer o quê? Destruir. Ele quer destruir o que Deus criou. Então, Deus nos criou para quê? Deus nos criou para a sua glória. E ele não quer. Então, ele tenta destruir aquilo que Deus criou. Então, nós podemos perceber quem é o nosso inimigo. É aquele que tenta nos afastar de Deus. Que é quem? O diabo. Em João 10, 10, o que é que diz? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Olha que lindo. Isso é Jesus falando. O que é que ele diz? Eu venho para que tenham vida e tenham plenamente.
Então a gente vê sempre Jesus falando sobre uma coisa do diabo, mas Jesus mostrando que ele é maior. Jesus é maior na nossa vida. Amém? Então nós podemos perceber, na Bíblia, se você for olhar na Bíblia, por que a gente está trazendo esse assunto? Porque a Bíblia fala sobre o diabo. Então a gente não podia deixar de falar sobre ele. Claro que não exaltando, mas para que você conheça. Então, o nome de Satanás na Bíblia, eu vou ler aqui porque é muita coisa e nós não vamos ler o versículo, mas eu só vou dizer onde está. Em Mateus 13, 19 e 38, ele é chamado de o maligno, ou seja, pernicioso, nocivo, danoso. No verso 39, é chamado de inimigo e diabo. Diabo quer dizer acusador, difamador ou caluniador. Então, tudo isso quem traz é quem? Diabo. Em Apocalipse 12, 10, ele é chamado de o acusador dos nossos irmãos. De vez em quando a gente vê, né, que o Costa fala assim, Jesus não veio te acusar. Jesus veio para te salvar. Então, quem acusa é o diabo. Por quê? Porque ele quer nos destruir. Em 1 Pedro 5,8, chama-se o adversário. E compara-se a um leão que brama buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso... Legal que ele anda ao nosso derredor, procurando nos tragar. Mas quem é que anda ao nosso redor? O anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Coisa linda, né? Em 1 Pedro 5,8, já falei. Em Apocalipse 20, versículo 2, ele é descrito por nomes quase é de um dos demais para considerar. Ele é descrito como dragão, antiga serpente, que é diabo e Satanás. Em João 8, 44, Jesus o chama de homicida. Engraçado que eu mando muita gente ler esse versículo, sabe? Leia João 8, 44, quando a pessoa não está querendo falar a verdade. Eu não vou dizer quando a pessoa está mentindo, né? Então, quando a pessoa não está querendo falar a verdade, eu digo assim, João 8, 44. Sabe o que é que diz? Que o diabo é o pai da mentira. Então, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Decore aí para qualquer pessoa, você... Os meninos, eu dizia assim, João 8, 44, a ele. Mateus 4, 3, é chamado de o tentador. Então, Deus a ninguém tenta, a Bíblia diz, mas quem tenta é o diabo. Em Mateus 12, 24, ele é chamado de o príncipe dos demônios. Então, ele é que rege todo o principado, toda a potestade. Em Mateus 2, 2, o príncipe das potestades do ar. Em João 14, 30, o príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios 11, 3, o que corrompe os sentidos, o ladrão. Então, aqui nós vemos muitas coisas que estão escritas na palavra a respeito do diabo. Mas o que é que a gente precisa, o que precisamos saber? Ponto 2. O que nós precisamos saber? O que é que nós, como cristãos, precisamos saber? Primeiro, que a Bíblia ensina claramente sobre demônios. Mas o que é? Existem duas coisas. Às vezes as pessoas exageram. Então, assim, tudo é demônio. Está no carro, furou um pneu. Ah, demônio, furou meu pneu. É ou não é? Aí vai dar uma topada, sai, demônio. Então, às vezes, a pessoa, tudo é demônio. Tudo é demônio. E qual é o outro extremo? Nada é o diabo. Não, isso aqui é coisa mesmo. Não, isso aí não é demônio. E o demônio não existe, não. É isso que o diabo quer, que você ache que não é ele, que está querendo fazer as coisas.
Então, a gente não pode subestimar o diabo, nem exaltar o diabo. A gente precisa colocar ele no lugar dele. Existe uma luta, existe sim, entre principados, com principados e potestades. Isso a gente tem que saber. O que é que a gente precisa saber? Nós estamos aqui no mundo, e enquanto a gente estiver nesse mundo, o diabo vai tentar se levantar contra a nossa vida. É verdade ou não é? Então, o diabo tenta escravizar a gente, tenta jogar acusação, né? Se você comete uma coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo te toca, mas na mesma hora o diabo tenta fazer com que você não se ache perdoado. Então, ele fica, não, você não presta, não sei o quê. Aí, muitas vezes, o que é que acontece? Gente, isso é verdade ou não é? Quando as pessoas, elas pecam ou começam a fazer coisa errada, qual é o primeiro lugar que elas deixam de ir? Aí todo mundo sabe. É o primeiro lugar que ela deixa de ir. E isso agrada a Deus ou ao diabo? Ao diabo. Por quê? Porque, eu pequei, eu vou ser hipócrita. Não, você vai estar aqui, que é para se revestir de Deus, é para Deus falar o seu coração, é para você ser transformado, para Deus te olhar aqui e dizer assim, você fez, mas eu te perdoo. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Mas Ele não quer que você venha. Ele não quer. E o que é que Ele faz? Ele começa a acusar. Aí diz, hipócrita, vai para o teu GC, tu anda pecando e vai para o GC. É melhor ele estar no GC. Porque Deus vai falar o coração dele. Os relacionamentos vão ajudar a vida dele. Então, o diabo quer o quê? Que você não esteja com pessoas que venham te levantar. E aí, quando as pessoas fazem coisa que não agrada a Deus, a primeira coisa que elas fazem é tentar se esconder. E isso agrada o diabo. Não se esconda. Não se esconda. Deus está em toda parte. Então, o melhor que você precisa fazer, esteja aqui na igreja. Deixa os outros dizer que você é hipócrita. Deixa os outros dizer que você tem uma carinha de santo aqui, lá fora é o cão. Deixa os outros dizer, porque uma hora você é transformado. Amém? Glória a Deus. Então, como o diabo age? Como é que eles agem? Ele age através da nossa ignorância. Então, o diabo, ele age como? Não, eu não conheço a palavra de Deus. Aí ele se aproveita. Se aproveita como? Te leva ao engano. O que é engano? É o fake, né? O fake não é parecido com o certo, mas é fake. O diabo, ele tenta enganar. Ele tenta. Por exemplo, quando ele foi tentar Jesus, o que é que ele usou? A palavra. Só que ele usou errado. Mas ele usou a palavra. Né? Então, o que é que acontece? Quando a gente não conhece a palavra, chegam pessoas com outras palavras que parecem ser verdade, mas são enganos. Como é que o diabo fez com a Eva? Deus disse que tu ia morrer se comesse dessa serpente. É claro. Desculpa. A serpente disse para Eva. Deus disse que tu ia morrer, comer a serpente, ó. Tu ia morrer se comesse fruto. Ele leva a pessoa à interrogação, à dúvida. Então, naquela dúvida, o que é que ele faz? Ele lança o engano dele. É claro que você não vai morrer. Aí o que é que ele diz? Você vai se parecer com Deus. Então, ele lança outra coisa que seja bem atrativa para a pessoa cair na dele. É ou não é? Então, muitas vezes a gente tem que estar convicto da palavra de Deus, tem que ter conhecimento da palavra de Deus para dizer assim, não, como Jesus fez. Ele pegou Jesus aonde, gente? No deserto. O que é que estava acontecendo no deserto?
Jesus estava sem comer. Então, ele pegou Jesus aonde? Na necessidade. Cuidado. Nem tudo que vai suprir sua necessidade é o certo. Então, às vezes, a pessoa diz assim, ai, eu preciso amar. Ai, eu não amo mais, eu tenho que amar. Que amor é esse, traindo a mulher? Não, eu estou carente. Aí se entrega para tudo quanto é de homem. Pelo amor de Deus. Então, o diabo, ele se aproveita da tua necessidade. Cuidado. Cuidado. Gente, eu estou falando aqui porque isso é verdade. A gente vê muitas pessoas que parece que é o sentimento que manda nelas, não são elas que mandam no sentimento. Está saindo quentinho, né? Então, o que é que acontece? Ele diz assim, olha, essa aqui está jóia. Vou pegar aqui agora. Ela está carente. Ou então, às vezes, ela está tão carente aqui dentro da igreja, que o diabo fica cochichando no ouvido dela. Olha, as pessoas passam por ti, nem falam contigo. Olha, fulana, está falando ali, riu, foi de ti. Aí começa a incutir minhoca na cabeça das pessoas. Por quê? Porque ele não quer que ninguém cresça. Ele não quer que você seja edificado. Ele não quer que você faça a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quem é que vai ser feliz se fizer a vontade de Deus? Nós. Ele não quer a minha felicidade, ele não quer a tua felicidade. Ele quer que você viva por aí lamentando, chorando. Misericórdia, né? Então, vamos ver aqui. Ele também tenta, sabe o quê? Amedrontar as pessoas. Eu acho interessante, é assim, a gente está num canto, aí você é filho de Deus. Gente, eu posso falar? Vou falar. Aí você é filho de Deus. Chega um endemoniado, um macumbeiro daqueles mesmo que recebe espírito. E o que é que você faz? Ai, meu Deus, ai, Jesus, misericórdia. O demônio vai já me perturbar aqui. Gente, você é lavada com sangue de Cristo. O diabo, ele tem que ter medo de você. A gente não precisa correr com medo do diabo, não. Ele já foi vencido ali na cruz. Através do sangue de Jesus naquela cruz. E você tem o que dentro da sua vida? O Espírito Santo. Então, por que eu vou ter medo do diabo? Se eu estiver no avião, entrar um macumbeiro, maior que está em mim do que o que está nele. Esse avião não vai cair, não. Porque tem gente que diz assim, né? Às vezes, eu vi o pastor, pronto, o avião não vai cair. Mas se for a hora do pastor, o avião cai. Não é não? Mas o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber que o diabo ele já foi derrotado naquela cruz. E que nós temos autoridade espiritual. Por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Amém? Então, é assim que eles agem. Ele quer que você fique com medo dele. Tem gente que corre quarteirão quando vê um endemoniado. Aí liga, pastor, chega, tem um endemoniado aqui. Eu posso dizer assim, vai expulsar. Você tem o nome de Jesus, você tem o sangue de Jesus na sua vida. Então, essa autoridade foi nos dada. Vamos ver também, ele age através, né, da ignorância. Que a gente não tem o conhecimento da palavra de Deus, mas nós vamos trazer isso hoje para você sair daqui dizendo assim, eu sou forte em Cristo Jesus. Através de Jesus eu já venci o diabo. Amém? Vamos ver aqui Deuteronômio. Gente, ele também age através, sabe de quê? De seitas. Você pensa que não, através da idolatria, misticismo.
toda sorte de religiosidade enganosa, essas que são fora da Bíblia. Tudo que é fora da Bíblia é engano. Goste ou não goste, né? Então, são instrumentos que o diabo desvia o foco de Jesus. E sendo assim, uma estratégia do diabo, qual é? Vamos ver aqui, Deuteronômio 18, 14. Ó, o que Jesus estava dizendo para o povo de Israel. As nações que vocês vão expulsar, dão ouvidos aos que praticam o quê? Magia e adivinhação. Isso são coisas demoníacas. Mas a vocês, o Senhor, seu Deus, não permitiu tais práticas. Vamos lá. Vamos agora a palavra, né? Eu acho que tem mais. Pode passar. Eu acho que é 14 a 19. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês. Gente, olha que coisa horrível, a gente pensa que não existe, e existe. Que o quê? Queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Tem seitas que fazem isso. São rituais. Que pratique adivinhação, ou se dedique a magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Eu acho que tem mais. Ou faça encantamentos, que seja o quê? Médium. O que é médium? Receba espíritos. Essa história de que, a sua mãe vai falar com você. Aí a pessoa recebe o espírito e começa a falar igual a mãe. Isso é engano do diabo. Isso é demônio. Ele se manifesta por quê? Porque ele conhece a vida da pessoa. Ele que sabe quem é a mãe. Saul, ele foi consultar uma necromante. E lá, ela fez que estava recebendo o espírito de Samuel. Tudo espírito de engano, para enganar Saul. Então, essas coisas, abra os olhos de vocês. Essas coisas são demônios para te enganar. A Bíblia diz que a gente passa da morte para a vida. Ninguém fica vagando, não. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. É bem claro, Jesus, ele explica. Ele fala sobre o Lázaro e o rico. E ele diz que há um abismo entre o céu e o abismo entre a terra. Que quem está lá não vê nada do que está aqui. Amém? Gente, isso é palavra de Deus. Isso aqui não é ideia minha, não. Vocês estão vendo o que é que eu estou lendo aqui. Que seja médium. Olha aqui, ó. Consulte os espíritos ou consulte os mortos. Isso é engano. Não vá por aí. Amém? Vamos ver 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que, o que é que tem? Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão o quê? Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Gente, infelizmente, isso é a realidade. Isso é a realidade. Por que essas pessoas estão buscando essas coisas? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu conheci uma pessoa que ele tinha uma doença e nós fomos fazer essa visita a ele e falamos de Jesus para essa pessoa.
e ele frequentava, né, coisas espirituais, o demônio se manifestava, fazia cirurgia nele, que ele estava com um câncer muito agravante. E a gente falou com ele e falamos, olha, Jesus, ele te ama, Jesus, ele pode te curar. E conversamos naquela hora com ele e tudo. E depois que a gente terminou tudo, aí a minha mãe perguntou assim, você quer aceitar Jesus na sua vida? Você quer reconhecer Jesus como seu único, suficiente Salvador? Porque Ele pode te curar, mas a tua cura física não é mais importante. Importante é a tua cura espiritual. Porque você precisa ter convicção de vida eterna. E conversamos com ele. Mas aí ele olhou para a gente assim, quero não. Quero não, porque aonde eu estou conseguindo alguma coisa é lá nesse lugar. E infelizmente, depois de algum tempo, ele morreu. Mas o diabo se manifestava na hora da cirurgia, quando ia fazer lá por espíritos. Por quê? Porque o diabo quer destruir. Gente, isso é a realidade. Às vezes a gente está dentro daqui da igreja e não sabe o que é que está acontecendo lá fora. Mas isso é a realidade. As pessoas estão se entregando ao diabo. Por quê? Porque elas não têm conhecimento da verdade. E às vezes, quando a gente chega com a verdade, elas não querem aceitar. Porque para elas é uma religião que é mais importante do que Jesus. Um ritual é mais importante do que Jesus. E aí, o diabo vai encontrando espaço. Agora nós vamos falar coisa boa, né? O que precisamos saber e fazer? Que Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário. Isso é que é importante. A gente sabe que ali, naquela cruz, o diabo pensava que tinha derrotado Jesus. Mas não, ele não ficou naquela cruz. Ele ressuscitou. Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus, ressuscitou Jesus para nos dar vida. Para nos dar vida, para nos dar esperança. Hoje nós temos esperança por causa de Jesus. Hoje nós temos amor por causa de Jesus. Hoje nós temos paz por causa de Jesus. E é isso que importa. Eu tenho cada vez mais me apegar com Jesus. Então, Colossenses 2:2. Vamos dar glória a Deus, aleluia, porque agora os versículos são mesmo. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem o quê? Plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. A gente precisa saber o quê? Que Jesus tem poder sobre o diabo. Marcos 16:17, o que é que diz? Estes sinais acompanharão os que crerem. Como é? Em meu nome, expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Ou seja, o nome de Jesus tem poder sobre os demônios. A gente uma vez foi fazer o Costa Neto foi fazer uma visita numa casa com a minha irmã e minha mãe. E eles chegaram lá, gente, o demônio pegava aquele rapaz, ele devia ter uns 18 anos. O demônio pegava aquele rapaz e a família dele estava apavorada, porque ele tinha que sair, na hora que ele endoidava, ele tinha que sair e ir lá para o cemitério. E ele ficava lá no cemitério, ficava lá, e a família estava perturbada, porque não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, eu me lembro que era um dia de culto da semana, era uma terça-feira, era na Peniel, na época que a gente era de lá. E chegou a família e pedindo para irem lá na casa deles. Eles não conheciam Jesus. E aí a minha irmã foi, o Costa, a minha mãe, e eu fui para casa, que eu estava com as crianças. E aí eles chegaram lá, o rapaz estava dentro do quarto.
Eles começaram a louvar, começaram a cantar. Aí, de repente, o pessoal cantando e o rapaz sai do quarto, daquele jeito, querendo ir para o cemitério, né? E naquela hora, aí a minha irmã se levantou assim, cheia de autoridade do Espírito Santo, e disse assim: sai agora em nome de Jesus. E aquele rapaz caiu. E aí, quando levantaram ele, ele estava normal. E a família ficou impressionada, porque disse assim: ela só falou o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. E quem conhece esse Jesus sabe que há poder no nome de Jesus. O diabo pode se manifestar, mas ele não aguenta o nome de Jesus. Ele não aguenta o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler mais versículos. Quem eu sou em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus. Vamos ler Efésios 2, 4 a 7. Vamos se apossar da palavra. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Olha aí, gente, quem você é em Cristo? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar onde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está assentado nas regiões celestiais. Você não está mais debaixo do poder do diabo. Glória a Deus. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Então, você não é mais um coitadinho, você não tem que ter medo do diabo, não. Você está sentado com Jesus. O poder de Jesus está na sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem autoridade espiritual. Amém? Se alegra, igreja. Você tem autoridade espiritual. Isso é muita coisa. Glória a Deus. Que temos autoridade sobre o diabo. Você tem autoridade sobre o diabo. Às vezes a gente fica assim: vixe, e se eu tiver pecado? O diabo não vai apontar meu pecado, não. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. Jesus já lavou a minha vida com o sangue dele. Eu tenho meus erros, mas eu tenho autoridade no nome de Jesus. Não sou eu, é o nome de Jesus. É o sangue de Jesus que está sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu li? Não, Lucas 10, 19. O que é que diz? Isso é o próprio Jesus dizendo: eu dei a vocês o quê? Autoridade para quê? Pisarem sobre cobras. Isso aqui ele está dizendo que é o diabo. Cobras e escorpiões. E sobre o quê? Repita, em nome de Jesus. Todo poder sobre do inimigo e nada o quê? Gente, isso é Jesus falando para nós. Ele nos deu autoridade. Ele diz assim: pode pisar. Pode destruir as obras do inimigo. E nada lhe fará dano. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Aleluia! Nossas armas são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões
humanos, esse é o segredo, gente. Às vezes a gente quer lutar com a outra pessoa, só que a nossa luta não é contra a pessoa. Nossa luta é contra principados e potestades que estão perturbando aquela pessoa. Você tem que ter essa visão, porque às vezes a gente fica com raiva da pessoa, a gente luta com a pessoa, e é isso que o diabo quer. Mas quando eu pego e penso assim, não, tem alguma coisa por trás daquela pessoa que está fazendo ela me perturbar. E você começa a lutar contra os demônios e as potestades que estão sobre aquela pessoa, você vai ver aquela pessoa sendo transformada. Amém? Então ele diz, né? Pode deixar o versículo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas para destruir o quê? Fortalezas. Ô, glória, continuando. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Até o 5. Ok. A outra coisa, o poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Quando a gente vai expelir demônio, eu passei uma época, quando a gente era da Peniel, a gente trabalhou muito com drogados. Aqueles que viviam na praia, moravam na praia. E a gente levava eles lá para a igreja, e muitos eram endemoniados. E uma coisa que você nota quando a pessoa está endemoniada, manda ela dizer, o sangue de Jesus tem poder. Ela não consegue dizer. Porque o diabo não diz que o sangue de Jesus tem poder. Então, se você quiser saber que uma pessoa está com demônio, você diz assim, diga o sangue de Jesus tem poder, ela não diz. A gente, quando ora pelas pessoas, né, orava por eles, a gente expelia aquele demônio e tudo. E quando eles estavam endemoniados, eles não diziam, de jeito nenhum, que o sangue de Jesus tinha poder. Na hora que eles ficam libertos, que a gente diz, diga o sangue de Jesus tem poder, aí ele diz, o sangue de Jesus tem poder. Porque agora é a pessoa, não é mais o demônio. E aí, por aí a gente vê, o sangue de Jesus tem poder e o diabo sabe. E o diabo sabe que o sangue de Jesus tem poder. E a gente precisa usar o poder do sangue de Jesus. Você vai num lugar que você sente pesado, começa a clamar o sangue de Jesus. Chega naquele lugar e diz assim, o sangue de Jesus tem um poder. Senhor, me cobre agora com teu sangue. Lava agora esse lugar com teu sangue. O diabo corre longe do sangue de Jesus. Pode saber disso. Começa a clamar o sangue de Jesus. O negócio está difícil, em vez de reclamar, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E aí você começa a ver as coisas sendo limpas. Você começa a encontrar espaço. Por quê? Porque a autoridade no sangue de Jesus. E o que a gente declara, vem o Espírito Santo e dá poder através daquela declaração que é poderosa em Deus. Amém? Então, o sangue de Jesus tem poder. Eu não vou ler o versículo. E a última coisa é a minha posição como filho de Deus. Eu acho lindo esse versículo que é em 2 Coríntios 2:15. O que é que ele fala de nós? 2 Coríntios 2:15. Porque para Deus somos o quê? O aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Ou seja, nós devemos, aonde a gente estiver, o que é que a gente tem que exalar? O perfume de Cristo. Onde Jesus Cristo estava, o que é que acontecia? As pessoas sentiam diferença na vida dele. Era ou não era? Jesus trazia paz. Jesus trazia alegria. Jesus trazia segurança.
E você tem Jesus na tua vida. Você tem o Espírito Santo na tua vida. E o que é que ele diz aqui? Que nós devemos exalar o perfume de Cristo. A gente não vai ganhar vidas para Jesus com cara feia, rabugentos. É assim que a gente exala o perfume de Cristo? Não, a gente exala o perfume de Cristo sendo cheios do Espírito Santo. A gente chegar num lugar, a pessoa olha para você e diz assim: tem um negócio diferente em você. O que é? A alegria de Jesus na tua vida. Então deixa essa alegria triunfar na tua vida. Deixa essa alegria transbordar na tua vida. Busca o conhecimento de Deus. Saiba quem você é em Deus. Você está sentado aqui, ó. Está sentado com Cristo. Não é pouca coisa não, gente. Não é pouca coisa. E por último, eu disse último, mas não era, né? Que preciso lutar em meu favor, em favor da minha família, em favor de parentes, em favor de amigos e todos aqueles que estão presos, amarrados e sendo enganados pelo diabo. Deus nos dê esse poder.